Paz do Senhor, sou o irmão Sérgio Lima, auxiliar da Assembleia de Deus Templo Central, em São João de Jaguaribe. Gostaria de ler um versículo do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Bem amados, glória a Deus. Nós vemos uma passagem na qual Jesus, prestes a realizar a primeira multiplicação dos pães e peixes, ele olha com uma misericórdia muito grande, ele se compadece daquelas pessoas que estão ali desgarradas, e rapidamente o nosso mestre faz uma avaliação daquelas pessoas, e ele vai dizer que essas pessoas, elas estão como ovelhas que não têm pastor. Elas estão como ovelhas que não têm um pastor. Mas como é uma ovelha que não tem um pastor? Uma ovelha que não tem pastor, primeiramente, lhe falta o alimento e a água da vida. O salmista Davi, no Salmo de número 23, ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e que ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Era esse o trabalho de um pastor, é esse o trabalho que o Senhor Jesus faz na nossa vida, como nosso pastor, como pastor da nossa alma. Então Jesus avalia essas pessoas como pessoas que não tinham pastor, em primeiro lugar, pessoas que não estavam sendo alimentadas. E quando eu falo não estavam sendo alimentadas, eu não estou falando porque o dia estava se declinando e aquelas pessoas estavam com fome, estavam precisando ir para suas casas e não tinham alimento. Isso é um fato importante, mas o que Jesus olha principalmente na vida dessas pessoas é que lhes falta o alimento espiritual, que é o próprio Cristo. Jesus disse que se alguém fosse a Ele, jamais teria fome, jamais teria sede. Jesus olha muito além daquilo que nós vemos, muito além do lado físico. Ele estava olhando o lado espiritual daquelas pessoas que não tinham o alimento espiritual da sua palavra e o seu Espírito Santo na vida delas. E, em segundo lugar, falta-lhes a direção para o aprisco eterno. Glória a Deus. O Evangelho de João 10, capítulo 16, o próprio Senhor Jesus disse que tinha outras ovelhas em outros apriscos, e a ele cumpria o dever de direcionar essas ovelhas. Nós vamos olhar aqui, Evangelho de João 10, 16 diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. O Senhor dizendo que a Ele, o nosso pastor, que é Jesus Cristo, convém conduzir as ovelhas. Então essas pessoas, elas não estavam tendo a direção que é a direção dada por Deus, pelo próprio Cristo, ao ponto que Jesus passou a ensinar a eles muitas coisas. Nós vemos no próprio versículo 34. Pela sua misericórdia, Jesus começa a ensinar essas pessoas, porque ele olha e avalia aquelas pessoas como pessoas que não têm uma direção na vida. Talvez você, rádio ouvinte, amigo, esteja escutando nos dias de hoje, talvez esteja pensando que a sua vida perdeu o rumo, perdeu a direção, você não sabe para onde ir, você não tem foco, você não tem objetivo, não sabe aonde quer chegar, não sabe o sentido da vida. Eu quero te dizer que Jesus tem a resposta para todas as suas perguntas e Ele quer te conduzir ao céu. Glória a Deus. A mim cumpre o dever de conduzi-las. O próprio Senhor Jesus disse. Então aquelas pessoas estavam como pessoas que não tinham pastor, como ovelhas que não tinham um pastor para guiá-las, Davi diz que
O pastor, ele guiava as ovelhas às águas de descanso, aos pastos verdejantes. Uma ovelha desgarrada, ela tende a andar por caminhos tortuosos, caminhos que irão causar desconforto, caminhos que irão trazer derrota, caminhos que irão trazer destruição e morte. Não somente espiritual, não só morte física, mas também espiritual. Em terceiro lugar, falta-lhes a proteção contra o inimigo. João 10:28 diz, Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui o Senhor Jesus nos dando a garantia de que nós estivermos nele e ele em nós teremos essa garantia de que o inimigo não nos toca e de que ele não pode arrebatar uma ovelha das mãos do Senhor Jesus, nos dando a garantia da vida eterna. Essa garantia está disponível em Cristo hoje. Busque Ele enquanto se pode achar. Não seja como uma ovelha sem pastor, mas seja uma ovelha aos cuidados do bom pastor. Amém.